Olá, tudo bem? Vamos começar agora o curso de Administração Pública para o concurso do TRE São Paulo. Vamos iniciar com o tópico Características básicas das organizações formais modernas, tipos de estrutura organizacional, natureza, finalidades e critérios de departamentalização. Inicialmente, nós teremos que conceituar estrutura organizacional. O que vem a ser estrutura organizacional? Lembrando que estrutura organizacional é uma característica básica das organizações formais modernas. Estrutura organizacional vem a ser o quê? Segundo Oliveira, um autor renomado de administração. Estrutura organizacional é um instrumento administrativo resultante da identificação, análise, ordenação e agrupamento das atividades e dos recursos das empresas, incluindo o estabelecimento dos níveis de alçada e dos processos decisórios, visando ao alcance dos objetivos estabelecidos pelos planejamentos das empresas. Então, antes de mais nada, é importante ressaltar que estrutura organizacional é um instrumento administrativo, tá? É um instrumento, é um meio, né? Para quê? Que é resultante de uma identificação, de uma análise, de uma ordenação e de um agrupamento de atividades e de recursos das empresas. Isso inclui estabelecimento de níveis de alçada e de processos decisórios, visando o quê? Alcance dos objetivos estabelecidos pelos planejamentos da empresa. Então, a estrutura organizacional é um meio, é um instrumento para que a empresa alcance objetivos que foram planejados previamente. As atividades da empresa devem estar bem identificadas. O que quer dizer isso? Deve-se saber exatamente o que fazer e na hora certa. Primeiro uma coisa, depois outra. Então, as atividades devem estar bem delineadas, bem identificadas. Os recursos também devem estar conforme as atividades. Por exemplo, uma máquina deve estar no lugar certo e as pessoas devem estar no lugar das atividades que elas sabem executar. Pessoas certas no lugar certo, fazendo coisas certas. Essa que é a ideia. Não, visando até uma racionalização. Estabelecer os níveis de alçada e dos processos decisórios quer dizer que as pessoas só podem mandar ou agir dentro dos seus limites e as decisões só podem ser tomadas dentro do seu campo de ação. Existe uma coisa que é hierarquia, comando, né? Que nós vamos ver posteriormente. Pessoas estão sujeitas a uma hierarquia e não podem extrapolar isso aí. Elas devem trabalhar dentro dos seus níveis de alçada e tomar suas decisões de acordo com sua competência dentro do seu nível de alçada. Uma empresa estabelece seus objetivos e para que estes objetivos sejam alcançados, é necessário um planejamento. Sem planejamento não se vai a lugar nenhum. Qualquer mar é bom para aquele que não sabe onde quer chegar. Uma empresa, então, deve primeiro estabelecer os seus objetivos e para que estes objetivos sejam alcançados, há necessidade de um bom planejamento. As atividades da empresa devem seguir o planejamento estabelecido. Se não for dessa forma, tudo vai ser em vão, tudo virará uma grande confusão, porque se não seguir o que foi planejado, como é que eu quero atingir os resultados? Essa que é a ideia a ser colocada nessa parte desse curso aqui, ok? Beleza? Então tá tudo ok quanto a essa questão da conceituação de estrutura, né? A estrutura organizacional pode ser de dois tipos, né? Formal e informal. Vimos a natureza da estrutura, o conceito, a origem. Vamos ver agora dois tipos de estrutura, formal e informal. Estrutura formal é aquela representada pelo organograma.
Organograma é uma representação gráfica da estrutura de poder dentro da organização. Todas as relações são formais numa estrutura formal. Usa-se comunicação via e-mail, carta, nada é informal. Não se pode descartar esta estrutura formal e deixar funcionários se relacionarem quando eles não devem ter relações diretas. Um problema muito interessante que acontece aqui é a famosa comunicação informal. É a famosa rádio peão. É importante que a empresa leve em consideração a existência dessa comunicação informal. Existe a comunicação formal e a informal. A formal é baseada nos murais, nos quadros de aviso, no jornalzinho da empresa, na intranet. E a informal é a famosa rádio peão, as conversas de corredores, os grupinhos que se reúnem nos horários de almoço e nos cafés. Então, a empresa deve saber fazer uso da gestão dessa comunicação informal, mas o instrumento mais assertivo é a comunicação formal. Mas não, as organizações não devem deixar de levar em consideração a existência desse importante canal de comunicação que funciona e que muitas vezes espalha boatos que podem inclusive prejudicar a organização. Exemplo de um organograma. Esse organograma representa a estrutura de poder dentro da organização. Geralmente quem manda é quem fica aqui. Temos também órgãos de assessoria, como controle e planejamento, secretaria executiva e as gerências, né? Logística de projetos de manutenção e de recursos humanos. Uma estrutura informal é o relacionamento entre as partes fora do organograma, relações que não estão previstas. A estrutura informal surge naturalmente. Ela pode ajudar a empresa facilitando o trabalho, mas pode também atrapalhar, realizando procedimentos errados. Então, ela pode tanto ser um bálsamo quanto um veneno. Exemplo do setor público. Um funcionário recebeu um documento sem carimbo. Se o funcionário seguir a estrutura formal, o papel deve retornar pelo mesmo caminho que veio. Caso resolva ir buscar o carimbo diretamente, ele estará criando uma relação informal. Vamos ver agora a diferença entre estrutura e departamentalização. Estruturas organizacionais mostrarão como a organização será comandada. Se de modo funcional, se funcionalmente, se por funções, se linearmente por unidade de comando, ou se será a mistura dos dois, com o conceito de linha staff, por funções e por hierarquias. As estruturas organizacionais definem essas linhas de comando para a organização como um todo, e não para departamentos específicos. Tá? Então, pensa-se na estrutura organizacional visando o atendimento de necessidades da organização de um modo geral. Não se pensa em departamentos específicos. Os três tipos de estruturas organizacionais mais comuns são a estrutura funcional,
a linear e a linha staff. Então, esses são os 3 tipos de estrutura organizacional. O que são departamentalizações? Departamentalizações mostram como os departamentos ou setores de determinadas organizações serão divididos. Então, departamentalizações mostram como os departamentos ou setores de determinadas organizações serão divididos. Algumas empresas dividem-se de acordo com seus clientes, seus projetos, seus produtos, etc. Teoricamente, a departamentalização ela é uma subdivisão da estrutura organizacional. Essa estrutura abrange também outros conceitos, como hierarquia, que nós já citamos rapidamente, e o desenho de cargos e funções, como vimos no conceito de estrutura organizacional. Então, o que é interessante verificar aqui é que departamentalizações mostram, de acordo com características e peculiaridades das organizações, como estas organizações estão divididas. E dá para perceber qual a estratégia dessas organizações com relação às suas políticas comerciais, gerais, de vendas e assim sucessivamente. O que vem a ser então o organograma? O organograma é a representação gráfica de uma estrutura organizacional. Repetido, organograma é a representação gráfica de uma estrutura organizacional. O organograma também pode ser o quê? A representação gráfica dos departamentos. Organograma pode ser a representação gráfica dos departamentos. É possível verificar representações gráficas de departamentalização. Nesse estudo do organograma, pode-se ver no organograma a questão da hierarquia. O que vem a ser a hierarquia? Hierarquia é a distribuição de pessoas em níveis de autoridade. Hierarquia é a distribuição de pessoas em níveis de autoridade. Quais são as características de uma hierarquia? A hierarquia ela vem de cima para baixo. Tem alguém que manda e alguém que obedece. Quer dizer, tem alguém mandando em alguém. Tem uma cadeia de comando, que é a mesma coisa de alguém mandando em alguém. Essa cadeia de comando, a cadeia de comando é uma ideia proposta por Fayol, que menciona que centraliza-se o comando numa pessoa, tá, que manda nas outras, que geralmente está num cargo acima. Tipos de estruturas organizacionais formais. As estruturas organizacionais formais podem ser dos seguintes tipos. Inicialmente temos uma estrutura funcional. Então, inicialmente nós temos o quê? Uma estrutura funcional. A estrutura funcional é estruturada por função da empresa. Por exemplo, nós temos o departamento de produção, o departamento financeiro, o departamento de marketing, entre outros. Então, a empresa é estruturada pela função. A função da empresa pode ser função de produção, função financeira, função de marketing, função de vendas. São as características funcionais de uma organização. A estrutura territorial é usada quando a empresa é dispersa. Ela é muito grande, ela tem subsedes regionais. Por exemplo, região norte, região sul, região nordeste e assim sucessivamente.
Temos também produtos e serviços. Isto ocorre quando a empresa tem várias linhas de produtos, como por exemplo no setor têxtil, farmacêutico, químico e etc. Desculpa. Então nós temos, por exemplo, o setor têxtil, farmacêutico, químico e etc. Outros tipos de estruturas formais podem ser por cliente, tipo de cliente, feminino, infantil, por processos, que tem a ver com as etapas de um processo. Uma indústria tem setor de corte, montagem, estamparia e por aí vai. Temos também o setor de projetos. O setor de projetos aloca pessoas e recursos de forma temporária. Quando acaba um projeto, a equipe muda para outro projeto. Por exemplo, então, projetos, a alocação das pessoas e recursos é temporária. Quando acaba um projeto, a equipe muda para outro projeto. Exemplo, uma construtora tem várias obras. Quando acaba uma construção, o pessoal e os equipamentos vão para outra obra. Essa estrutura dos projetos, ela é temporária, transitória. Por quê? Porque as pessoas só se reúnem, só discutem um trabalho enquanto o projeto não foi terminado. E como sabemos, um projeto ele tem início, meio e fim. Por exemplo, um projeto de lançamento de um carro novo. Enquanto o carro não for lançado, a equipe vai se reunindo. Existe uma estrutura envolvendo esse projeto. Quando esse projeto acaba, porque o projeto tem início, meio e fim, toda a estrutura também se dissolve e cada profissional volta para a sua área de origem. Outro tipo de estrutura organizacional formal é a estrutura matricial. Essa estrutura matricial indica que a equipe trabalha para dois comandos simultaneamente. Por exemplo, em uma fábrica, a equipe de manutenção recebe ordens da gerência de manutenção e também da gerência de produção. A estrutura mista mistura os vários tipos de estruturas para se adaptar à realidade. A estrutura mista mistura, então, vários tipos de estruturas para se adaptar à realidade. Então nós temos, por exemplo, na estrutura funcional, temos a presidência e temos finanças, vendas, produção, pessoal do marketing, ok? Isso é uma característica de uma estrutura funcional. Temos também, por exemplo, geográfica ou por território. Vamos supor que seja uma multinacional da Suíça, indústria farmacêutica. Ela tem uma unidade na América do Sul, na África, Oriente, Estados Unidos, América do Norte. Isso é um tipo de estrutura geográfica.
Um exemplo de uma estrutura também por produto ou serviço por exemplo, uma montadora. Tem a unidade, por exemplo, Toyota, né? Temos aqui o Camry, na parte de importação, RAV 4, Hilux, Corolla e também Etios. Ok? Isso é uma estruturação por produto. Ok? Por produto. Temos também por serviço. Uma empresa de consultoria, por exemplo, PwC, PricewaterhouseCoopers. Temos aqui uma estrutura por serviço de consultoria para a área financeira, bancos. Aqui indústria, comércio, serviço, área pública. Tá, na área de comércio pode ter uma subdivisão varejo, atacado. Tá? Então, é serviço de consultoria, no caso. Isso é um tipo de departamentalização. Temos também outro tipo de departamentalização aqui. Lembrando que o territorial pode ser o geográfico, né? Por clientes, né? Então nós temos aqui uma estrutura, por exemplo, Itaú. Pode ter cliente Itaú tradicional, né? Varejo. Temos também Uniclass e Personalité. Além disso, pode ter também aqui um banco de investimento aqui, tá? Também. Ligado ao grupo Itaú, holding, né? Holding não, aqui é o banco mesmo. Então aqui, o tipo de cliente aqui é o classe média. Aqui, dependendo da faixa de renda, você tem clientes
uma departamentalização por cliente, ok? Há controvérsias aqui com relação à questão do produto também. Departamentalização por processos. Confecção, por exemplo. Corte. Então aqui é matérias-primas, corte, tingimento, costura. Então esse aqui é um processo nessa indústria de confecção. Tá? Isso aqui é um tipo de departamentalização. O matricial envolve um projeto, né? Por exemplo, um carro novo. Projeto X. Tem o pessoal do financeiro, produção, marketing, né? A parte de vendas. Enquanto tiver o projeto, essas áreas interagem entre si. Fim do projeto, né? Todas essas áreas interagem entre si. Fim do projeto, essa estrutura é extinta. Então isso é por projeto. Matricial envolve dois comandos, né? Para a gente fechar aqui. Num processo de fusão de um banco, você tem dois presidentes, Itaú e Unibanco, que ficam mandando aqui. Matricial. Ok? Nós vamos ver depois vantagens, desvantagens e características mais detalhadas de cada um desses que nós vimos aqui, tá? Cada uma dessas estruturas que nós vimos aqui. Dessa forma, nós terminamos essa parte da aula, espero ter ajudado e até a próxima. Beleza? Até mais, gente. Tudo de bom.